Louvado seja Deus, gente. Gostaria de iniciar com uma oração. Espírito Santo, estamos aqui reunidos, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O Senhor é o Espírito da verdade, o Senhor que revela a verdade aos corações. Que da minha boca saia apenas as palavras que venham de Ti. Não palavras que eu quero falar, mas palavras que o Senhor quer falar aos corações dos seus filhos e filhas. Que meus irmãos e irmãs abram seu coração e deixem o Espírito revelar a verdade a cada um deles. Porque a verdade é que liberta. A verdade é que muda a nossa vida, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Hoje o tema da live é diferença entre fé e esperança, gente. Então hoje vai ser uma palavra muito poderosa para você. E é algo, gente, que é muito comum. E muitos de vocês aqui vão ver que vocês não têm uma vida de fé. Vocês vivem na esperança. E vocês vão aprender a fazer com que essa esperança venha para a fé. E, gente, hoje eu recebi num grupo do WhatsApp, eu não sei qual foi, acho que foi o 4, sabe? Não, foi no 1, acho que o grupo 1. Uma irmã chamada Yara Michele, que é de Franco da Rocha. Gente, ela botou uma mensagem tão linda lá. Gente, várias mensagens são lindas, mas eu digo, tem algumas que tocam o nosso coração. E quando eu li a mensagem dela, eu pedi autorização para compartilhar aqui na live. Eu quero começar essa live compartilhando exatamente o que essa irmã escreveu lá. Olha só, ela escreveu assim: preciso contar um segredo para vocês. Sou milionária. Sou a mulher mais rica do mundo. Para ser feliz eu não preciso de mais nada. Eu tenho Jesus. Graças a Jesus eu sou bilionária. Sabe por quê? Porque eu tenho um filho lindo chamado Pedro Henrique. Tenho um marido maravilhoso. Eu tenho um teto onde não falta comida. Não falta comida na panela. E tenho o meu trabalho. Tudo isso não coloca na calculadora, pois a conta não vai fechar. Porque conheci Jesus, o autor e consumador da minha fé. A conta é: eu já sou feliz, porque não preciso ir atrás de nada. Tudo o que preciso é ser feliz. Deus já me deu. A felicidade não é aquilo que eu vou buscar, é aquilo que eu já tenho. Gente, olha que coisa linda. Enquanto tem gente buscando algo para ser feliz, eu olho para dentro da minha casa e vejo que já tem motivo de sobra para agradecer o nome do Senhor. Eu tenho saúde. Quanto que vale minha saúde? Eu sou bonita. Quanto que vale? Até o feio que se acha feio é bonito. Felicidade não é naquilo que eu vou ter. Felicidade é naquilo que eu já tenho. A felicidade não está na calculadora. A felicidade não se mede. A palavra quanto custa para ser feliz não existe. Para ser feliz não custa nada. Porque o preço de ser feliz não foi a gente que pagou. Foi Jesus Cristo que pagou na cruz do Calvário, morrendo por nós. Jesus, muito obrigado, Senhor. Te amo tanto, Jesus. Tudo para ser feliz nós já temos. Saúde, Senhor, temos a nossa família. Mas se alguns da família estiverem em crise, ainda tem uma vida para lutar e batalhar. Jesus, nós temos razão de sobra para sermos felizes. Agora não naquilo que não temos, e sim no que já temos. Agora, a nossa maior felicidade e riqueza é o que já temos. Deus Pai e o Filho Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado por ter vocês em mim. Gente, que coisa linda. Gente, quando uma pessoa ela compartilha essa alegria de ter tido esse encontro pessoal com Jesus, em que nada mais importa, onde ela só quer agradecer pelo que ela já tem, pelo que Ele é. Esse é o ponto, meu irmão, minha irmã, que todos nós temos que ter como alvo.
O ponto que você não quer saber mais de nada é só dele, é só o coração dele que você quer. Você só quer estar na presença dele, você só quer ele, gente. Porque ele é o suficiente, porque está consumado nele, porque é tudo nele, gente. Em Jesus. E quando uma pessoa, gente, compartilha algo assim, eu fico maravilhado. Porque assim, cara, entendeu? Entendeu? E é isso que ele quer, isso que ele tem para nos dar. Quando a pessoa tem a plena revelação da obra consumada da cruz, quando a pessoa tem plena revelação dessa intimidade que ela começa a ter com o Pai, gente, começa a haver uma mudança radical na vida dela. A pessoa começa a ter sede dele, acordar querendo estar com ele, passar o dia querendo estar com ele. E essa vontade não passa. E você vai dormir querendo estar com ele. Você só quer estar com ele, na presença dele, no descanso dele, e nada mais importa. Você não pede, você só agradece. A gratidão, meu irmão, minha irmã, é uma das substâncias e uma das chaves para viver os sonhos de Deus. Você só agradece pelo que ele é, pelo que ele faz. É lindo isso, gente. E tantas pessoas aqui do canal estão tendo esse encontro pessoal com Deus. Pessoas que estavam há 10, 20, 30 anos na religiosidade e agora estão vivendo a plenitude do amor de Jesus. Gente, isso é incrível. Estou muito feliz por tudo isso. E meu irmão, minha irmã, Yara, parabéns. Nossa, amo você em Cristo, amo todos aqui em Cristo, mas eu fiquei muito emocionado com o seu depoimento, achei lindo demais. E é isso, é só isso. Só agradece, olha para Jesus e foque nele. Não queira, gente, se apropriar, como eu estou ensinando como se apropriar pela fé. Gente, antes de você se apropriar, olhe sempre para a escadaria da fé. Gente, a escadaria da fé foi uma das lives que eu fiz aqui. As pessoas querem se apropriar sem passar pelos 3 degraus. O 4º degrau que é apropriar-se pela fé. Se você não pular o degrauzinho por degrauzinho, você não vai se apropriar. A apropriação só vai ser algo que você vai fazer da boca e não vai receber nada. E hoje, meu irmão, minha irmã, nós vamos falar a diferença entre fé e esperança. A grande maioria dos cristãos vive em esperança e não em fé. E aqui, meu irmão, minha irmã, você vai ver durante o desenvolvimento dessa live como transformar essa esperança em fé. Então, chega dando o seu like, compartilha e vamos começar a live. No final da live você faz a autoanálise e fala: será que eu creio ou só tenho esperança? Meu irmão, minha irmã, muitas pessoas confundem fé com esperança. E confundir isso pode te causar muitos problemas. Gente, olha o que está escrito na Bíblia. Hebreus 11:1 é o versículo que mais evidencia a fé na Bíblia. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Hebreus 11 é o versículo da fé. Meu irmão, minha irmã, se você confunde fé e esperança, você vai ter muitas dificuldades na sua vida. Não precisa copiar nada, que no final tem o PDF. Não confunda a fé com a esperança, porque a esperança não vai trazer a realidade do céu para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Não vai fazer muito por você, a não ser que você tenha fé. A esperança sempre diz respeito ao futuro, sobre algo que ainda vai acontecer lá na frente. Mas a fé, meu irmão, minha irmã, ela faz com que a esperança seja real e traz isso para o seu dia a dia, para hoje. Está entendendo? A esperança, meu irmão, minha irmã, é maravilhosa. O problema é quando você confunde esperança com fé. Um problema maior ainda é quando você se engana, achando que está convencido com relação ao que você crê. Mas na verdade, você só está vivendo em esperança. Muitas pessoas se devastam
gente, se acabam por acharem que estão vivendo em fé, mas só estão vivendo em esperança. Então, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes a esperança é sobre algo que você deseja. O problema é que quando você deseja muito alguma coisa, você acaba se desanimando demais. Você acaba se animando demais. Você fica animado e você pode achar que está acreditando que isso vai acontecer na tua vida, achando que isso é fé. Mas, meu irmão, minha irmã, isso não é fé, isso só passa de uma animação. E animação é emoção, e emoção não é fé. Fé e emoção não se confundem. A esperança, meu irmão, minha irmã, não vai trazer milagre que você tanto deseja. Mas a fé, ela traz milagre. Você tem que entender que a fé sempre vai funcionar, meu irmão, meu irmão. E caso a fé não funcione, essa fé não foi uma fé real. Às vezes você pode ter um desejo muito forte no teu coração de conquistar algo, comprar algo. Você tenta e não consegue. Isso mostra que você não tinha uma fé real, só tinha uma esperança no seu desejo. Meu irmão, minha irmã, a esperança não vai fazer nada, que nada seja realizado na sua vida, mas a fé faz. Digamos que você é estéril. Digamos que você é estéril. E você tem o desejo de ter um filho, mas não tem fé nisso. Você só tem esperança, meu irmão, minha irmã. A esperança de ter um filho não vai fazer que Deus te dê esse filho. Esperança por si só não vai fazer Deus te dar um filho se você é estéril. Mas a fé vai fazer. A esperança não faz nada daquilo que a fé pode fazer, meu irmão, minha irmã. A esperança não vai te dar uma vida financeira próspera. A esperança não vai fazer você se reerguer financeiramente. A esperança não vai te trazer cura. Na verdade, a esperança sem fé é algo até muito perigoso. Mas se você tiver a verdadeira fé, você pode conquistar tudo isso. Viver uma vida de esperança, meu irmão, minha irmã, pode te trazer muitos problemas. Eu vivi assim por muito tempo. Sabe o que vai acontecer? Você pode se decepcionar consigo mesmo. Às vezes você tem esperança em algo que certamente não vai acontecer, mas continua esperando por aquilo por anos, e nada acontece. Isso pode trazer até uma enfermidade ao teu coração, meu irmão, minha irmã, junto com uma decepção tremenda em sua vida, porque você só tinha esperança, você não tinha fé, e você é sempre achando que era fé. Se você vive e uma verdadeira fé bíblica, a fé que está na Bíblia, o seu coração nunca estará enfermo, nunca. Entenda isso. Não declare uma fé que não é verdadeira. Não fique por aí dizendo que você tem fé quando você só tem esperança para que as coisas aconteçam. Meu irmão, minha irmã, uma das piores coisas que as pessoas podem fazer na caminhada de fé é acreditar em algo, mas na verdade só esperam que algo aconteça. Uma das piores coisas é dizer pela fé, quando na verdade é somente pela esperança. Meu irmão, minha irmã, seja sincero com o Senhor. Diga a Ele, gente, crie intimidade com Ele. É a primeira escadaria da fé, primeiro degrau da escadaria da fé, meu irmão, minha irmã. Diga a Ele o que você na verdade, fala com Ele, Senhor, na verdade eu só estou esperando, mas eu quero ter fé nisso. Peça que você saiba envolver fé e esperança em uma só causa, meu irmão, minha irmã. Como eu sempre digo em todas as minhas lives, a oração é um alinhar com o seu coração com o coração de Deus. Ou seja,
apesar de Deus saber do seu coração, Ele, mais do que nunca, Ele quer que você seja sincero com Ele, que você seja real com Ele. Se o seu coração não está alinhado com o coração de Deus, no dia a dia, meu irmão, minha irmã, todo dia alinhado, ou na sua hora de oração, você não vai ter base nenhuma para a tua fé. Deus quer que você verbalize e fale com Ele, meu irmão, minha irmã. Mas Vinícius, Ele me conhece, mas Ele respeita as suas escolhas. Ele sabe tudo o que se passa dentro de você, inclusive se você está tendo uma verdadeira fé ou só esperança. Ele te conhece, mas Ele te dá a liberdade de fazer escolhas. Então Ele quer que você fale com Ele, seja sincero com Ele, abra seu coração com Ele, alinhe o seu coração ao coração dEle e alinhe o seu propósito com o propósito dEle. Seja sincero. Gente, Ele mais do que nunca, Ele quer essa sinceridade do teu coração. Se o seu coração não está alinhado com o coração dEle no dia a dia, sem base de fé, como eu falei. Agora, meu irmão, minha irmã, você já parou para analisar se os seus desejos, os desejos que você tem para a sua vida, são os mesmos de Deus? Você já analisou isso? Será que esses desejos que estão no meu coração é a vontade dele? Muitas pessoas ficam assim, né, gente? Eu fiquei durante muito tempo. Se hoje você tem o desejo, meu irmão, minha irmã, de sair dessa esperança somente, isolada, e quer passar para ter uma verdadeira fé, você precisa alinhar os seus desejos com os desejos do papai. Você precisa ter sabedoria para entender que muitas das vezes esses desejos não serão os mesmos que o dele. Se você não chegar a esse alinhamento com Deus, você não terá fundamento nunca para a tua fé, meu irmão, minha irmã. É a primeira escadaria. Crie intimidade com o papai. Não adianta querer se apropriar da fé se você não tem intimidade. Não adianta ficar querendo se apropriar pela fé. Gente, eu fiz várias lives sobre a nova aliança. Foram 26 lives. E ali era para quebrar a incredulidade do teu coração, quebrar a religiosidade do teu coração, ter um alinhamento pessoal com Deus, criar intimidade com Ele. Na verdade, as 26 lives, se você assistir, reassistir, estudar os PDFs e fazer tudo que está lá, você está preparado para você passar do primeiro degrau para o segundo degrau da escada da fé. Não adianta você querer pular para o quarto degrau e ficar se apropriando pela fé se você não tem intimidade com o Senhor. Você está se apropriando pela fé de coisas que você não sabe se é vontade dele para você, meu irmão, minha irmã. Está entendendo? Olha para a vida de Cristo. Olha para Jesus. Jesus, ele nunca viveu seus próprios desejos. É muito claro nas Escrituras que tudo aquilo que Jesus fez foi pela fé. Jesus, ele não operou milagres, já falei isso várias vezes, porque ele era Deus, não. Ele operava milagres porque ele era um homem de fé. Mas, agora, Vinícius, mas por que foi tão simples para que ele tivesse fé? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque ele tinha um alinhamento divino com o papai. Os desejos de Jesus foram alinhados com o do seu pai que estava no céu. E eu também e você também somos filhos. Nós somos co-herdeiros com Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo, então nós também temos capacidade de alinhar a nossos desejos com os desejos do papai. Falei? Gente, a chave de tudo isso não é pedir intensamente tudo aquilo que você deseja. As pessoas me conhecem sobre o negócio de pedir, né? Eu não peço nada há muito tempo, há anos que eu não peço. Eu só recebo. Eu sou totalmente contra pedir qualquer coisa para Deus. Mas se você quiser pedir, peça. Você é livre, meu irmão, minha irmã. A chave é na hora da oração, na conversa com o papai,
no secreto do teu quarto, alinhar teu coração de forma sincera com Ele. Mas Vinícius, como é que eu vou alinhar meu coração com o de Deus? Assista as 26 lives da série Está Consumado, que está aí, playlist gravada no canal. Lá tem PDF, tem as lives e tem várias lives te dando desafios, várias coisas que você tem que fazer. Como jejuar, como orar por pessoas, como é que é a guerra espiritual na nova aliança. Gente, tem tudo lá. Então, meu irmão, minha irmã, para que você possa ter os mesmos desejos que Ele, você tem que estar alinhado com Ele. Você precisa se render diante dEle. Você precisa deixar a vaidade de lado e render-se, entrar no descanso, entrar no lugar secreto, descansar nele, gente. Quando você não alinha o seu coração com o coração do papai, é praticamente impossível você ter certeza de algo, meu irmão. Não tem como, gente. A pessoa assim, Vinícius, muitas pessoas perguntam sobre o propósito. Como é que eu sei meu propósito? Eu sempre falo, conexão à videira. Jesus, conecte-se a Ele. Aí muitas pessoas falam assim, eu não sei meu propósito, é que você não está devidamente conectado ainda. Mas eu não sei o que Deus quer que eu faça. Não está conectado, fica conectado, não queira saber. Apenas conecte-se e viva o amor de Jesus. Viva a plenitude do amor dele, que no momento oportuno ele vai te revelar o que ele quer que você faça. Aí as pessoas ficam doidas querendo fazer obra. Cara, eu fico doido. Vamos fazer obra. Gente, obras bem intencionadas, mas sem alinhamento com o Espírito Santo, sem estar conectado com Jesus. A intenção é boa, mas é isso que Deus quer que faça. Ah, Vinícius, está fazendo obra para Ele. Será? É isso que Ele quer, meu irmão, minha irmã? Então fica conectadinho com Jesus, que na hora apropriada Ele vai te mostrar. Aí você vai fazer a obra que Ele quer que você faça. Quando você alinha, gente, não tem como você ter certeza absoluta do que Deus quer algo de você, se você não alinhar teu coração com Ele. Você nunca vai saber a vontade de Deus para a tua vida se você não estiver conectado com Ele. Aí as pessoas, esse final de ano, ficam pedindo palavra profética. Me chamam de pastor. Gente, misericórdia, eu não sou pastor, não tenho nada contra pastor, mas eu não sou pastor. Aí as pessoas me procuram, pastor, me dá uma palavra profética. Pastor, o que você acha? Gente, eu dou profecia se Jesus mandar. Mas quando a pessoa pede uma palavra profética do Vinícius, eu falo assim, estuda a palavra e cria intimidade com o papai. Você não precisa que eu revele isso para você, meu irmão, minha irmã. Você pode, você mesmo, conectado com Ele, vai saber o seu propósito. Gente, agora qual a verdadeira diferença entre fé e esperança? A esperança é aquilo que está sempre no futuro, meu irmão, minha irmã. Ou seja, a esperança é uma expectativa de algo que vai acontecer no futuro. Um desejo que você tem para o futuro. Mas a fé, meu irmão, minha irmã, é certeza absoluta. É certeza do teu coração que aquilo vai acontecer. A fé é um fundamento das coisas em que esperamos. A fé é certeza e evidência das coisas que nós não vemos. A fé, gente, não crê que Deus pode fazer. A fé crê que Deus vai fazer. A fé que toma posse, meu irmão, minha irmã. A última live foi como apropriar-se pela fé. A fé que toma posse. Ou seja, a fé que toma posse das coisas que Deus já nos deu. São fatos de Deus. Se você não assistiu, assista a live anterior. A fé, ela toma posse daquilo que Deus já fez, através da obra consumada da cruz de Jesus. E a fé também, essa é a fé que se apropria, que toma posse. E a fé também crê no que Deus vai fazer no futuro. Você se apropria pela fé,
você tem certeza que aquilo vai acontecer, porque você está alinhado com Deus, o teu coração está alinhadinho com Ele, você tem certeza que aquilo ali é a vontade de Deus para a sua vida, e você se apropria pela fé e só espera em paz, na graça dele, que no tempo oportuno vai acontecer. Hebreus 11:1, gente. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A maioria dos cristãos conhecem essa passagem, o capítulo 11 de Hebreus todo. Gente, só que uma coisa linda aqui que eu vou falar para vocês. Uma das palavras em grego aqui nesse versículo, ela aparece outras 5 vezes somente no Novo Testamento. Em muitas línguas, esse versículo não é traduzido corretamente, gente. Na verdade, o que o versículo quer dizer, olha só, a fé é a substância das coisas que esperamos. Essa é a tradução original. A fé é a substância das coisas que esperamos. Ou seja, a esperança é uma parte importante da fé, mas não é a fé em si, meu irmão, minha irmã, pois ela nunca vai trazer milagres para a sua vida. A esperança sozinha ela não vai funcionar. E ainda assim muitos cristãos vivem na esperança, pensando que tem fé, pois confundiram as duas coisas. Ficam desapontados e frustrados. Não sabem a vontade de Deus, não estão conectados à videira. Estão 20, 30 anos esperando algo, mas não estão verdadeiramente conectados. Eles têm esperança que aquilo um dia aconteça, mas não têm a certeza absoluta que aquilo vai acontecer. E aí a frustração vem, meu irmão, minha irmã. A esperança, de um modo geral, é aquilo que você deseja receber ou que aconteça na sua vida. Tem a ver com o seu futuro. Porém, sem fé não existe a substância daquilo pelo qual você está esperando. Está entendendo, gente? Está pegando? Eu vou falar muito hoje sobre a passagem de Hebreus 11:1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A palavra grega, gente, para substância agora, olha só, você vai jogando para o grego, né? Agora você pega a palavra substância, no grego significa o quê? Colocar debaixo de uma fundação, como uma estrutura que mantém as coisas juntas. Oh, coisa linda, gente. Você vai encaixando o quebra-cabeça, é coisa de louco, gente. Substância, no grego, é colocar debaixo de uma fundação, como uma estrutura que mantém as coisas juntas. Meu irmão, você pode ter esperança para ter algo que você quer muito. Você pode sonhar, orar sobre isso. Seu coração pode até se desesperar para obter aquele desejo. Por exemplo, vamos dizer, gente, que você... Um exemplo assim bem simples, tá? Um exemplo bem simples. Vamos dizer que você sonha em ter um carro. E você tem esperança que você tem aquela esperança dentro de você que você vai ter esse carro. Quanto mais você ora por esse carro, você pensa e sonha naquele carro, as suas emoções são cheias. Você está cheio, a tua emoção está transbordando, porque você tem esperança. E a esperança de ter um novo carro aumenta cada dia mais esperança. E é por isso que as pessoas têm um problema, porque elas sonham tanto, desejam tão fortemente algo, falam sobre isso, oram, suas emoções ficam cheias disso, e elas se convencem que têm fé para esse novo carro. Portanto, e que vão receber isso de Deus. Mas isso não é fé, meu irmão, minha irmã. Isso é esperança, é apenas aquilo que você realmente quer e deseja. A esperança, meu irmão, minha irmã, não move o mundo espiritual, não move a mão de Deus, mas a fé move. Como podemos receber o nosso milagre, meu irmão, minha irmã?
Nossa esperança precisa de fundamento que trará substância. Está entendendo? A esperança precisa de fundamento que trará substância. E qual é a substância e os fundamentos para o nosso milagre? A fé. Oh, glória! Muito bom isso, né, gente? Quem chegou agora, dá um like aí, gente, por favor. Gente, a Bíblia diz que a fé coloca fundamento à nossa esperança e dá substância a ela. Olha só, a fé coloca fundamento à nossa esperança e dá substância a ela. Mas nós não podemos ter uma fé genuína a menos que a gente decida subir os degraus da escadaria da fé. Que eu falei num vídeo anterior, acho que foi o 3º ou 4º vídeo da série. A escadaria da fé, gente. Apenas as promessas de Deus são base para a nossa fé. Falei isso em outra live. Promessas de Deus são fundamento da fé. Não os nossos desejos pessoais, gente. Anseios. As pessoas ficam se apropriando pela fé, pelos seus desejos pessoais. Não estão alinhados com a vontade de Deus. Não estão em conexão com a videira. Não estão alinhados, querem receber. Esse negócio de apropriação pela fé não funciona não. Que eu estou me apropriando. Gente, misericórdia. Então, gente, para trazer, gente, qualquer tipo de provisão material na sua vida, qualquer tipo de provisão material, estou falando de material agora, provisão, vamos falar assim, provisão sobrenatural para a sua vida, você precisa da fé de Deus. Eu falei em outra live, da fé em Deus e da fé de Deus. Assista as lives anteriores. Gente, a fé de Deus é a fé que move montanhas, e não apenas a esperança. Não importa o quão apaixonado e desesperado você esteja sobre alguma coisa, sobre algo, o quão forte seja o desejo que você está, e o quanto você ore por isso, você precisa mudar de fé, de esperança para fé, a fim de que seu milagre seja liberado no plano espiritual. Quando você, meu irmão, minha irmã, muda daquilo que você quer e deseja, quando você muda desse foco, gente, isso é com intimidade, do que você quer e deseja, e você começa a sonhar os sonhos de Deus, e você sabe o que Ele tem para você verdadeiramente, a tua vida muda radicalmente, gente. A tua esperança vai ter fundamento, e você vai poder crer no que Deus prometeu para você receber, para você fazer com que o sobrenatural venha para o natural. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Seus desejos e anseios não receberam fundamento, e a sua fé é a certeza de algo que ainda não foi visto. Entretanto, meu irmão, minha irmã, a fé verdadeira é a substância, o fundamento daquilo que esperávamos para receber de Deus, e ela também é a certeza das coisas que não se veem com os nossos olhos naturais, apenas com os olhos do coração. Você tem certeza, gente, muitas coisas que eu estou vivendo hoje na minha vida, há uns anos atrás, eu tinha certeza que ia acontecer, gente. E eu tinha essa visualização, eu criava essa imagem no meu coração, eu criava aquela imagem, eu ficava assim, Senhor, eu me via, gente, o lugar, a varanda aqui da onde eu moro, é mais ou menos a imagem que eu via nos meus pensamentos naquela época, era a fé que eu tinha certeza que aquilo ia acontecer. Gente, naquela época eu estava quebrado, não sabia de nada, totalmente gente, um caos no deserto, mas eu tinha fé. Não era esperança, era fé. Tudo que eu tive fé aconteceu. O que eu tinha esperança não aconteceu, meu irmão, minha irmã. A gente pode confessar, a gente pode proclamar, a gente pode declarar, a gente pode jejuar. Gente, isso pode fortalecer, sabe o que? Às vezes
as nossas emoções, a ponto de a gente continuar dizendo que cremos e que receberemos, mas na realidade é apenas a esperança. Ela não tem fundamento sozinha, gente, mesmo que você pense que está agindo pela fé. Agora, qual é a base para a fé, gente? Qual é a base para a fé? Gente, o fundamental é saber o que Deus quer para você e o que Ele lhe prometeu. Gente, você tem que saber o que Deus quer para você. É um dos passos da escadaria da fé. Salvo engano, é o 3º degrau. Quando você sabe qual a vontade de Deus para você, aí você sobe o 4º degrau, você se apropria pela fé daquilo. Tá entendendo, gente? 1º degrau, intimidade. 2º, não me recordo assim de cabeça. O 3º, eu tenho certeza que é esse, que você vai conhecer a vontade de Deus. Você criou intimidade, você está juntinho com o papai, está alinhando o coração com Ele, e de repente você vai entender o propósito de Deus para a sua vida, você vai conhecer, aí você conhece aquilo, o que você faz? Você começa a se apropriar pela fé. Só que as pessoas estão querendo, do 4º degrau, se apropriar das coisas materiais, sem ter intimidade. Não adianta nada, meu irmão, minha irmã. Gente, você precisa descobrir qual é a base para a sua fé. Gente, o fundamental é saber, gente, se Deus quer, o que Ele quer para você. Se você não souber o que Ele quer para você, como você vai se apropriar pela fé de alguma coisa, meu irmão, minha irmã? Eu estou falando sobre as promessas, tá? Porque os fatos de Deus, o que Jesus já te deu na cruz, é só se apropriar e tomar posse. E viver de acordo que aquilo já é seu. Quem não está entendendo o que eu estou falando, assista a série Está Consumado. Gente, Deus quer, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Se você quer um carro novo, gente, por exemplo, mas você não tem dinheiro para comprar, aí a pergunta que você deve se fazer: Deus quer que eu tenha um carro mesmo? Gente, você precisa descobrir por si só, falar com Ele, buscar a face dEle, estudar a Bíblia e as promessas de Deus. Gente, Ele vai falar com você e vai te dar a promessa dEle. Crie intimidade com Ele. Não fique procurando palavra profética na internet, meu irmão, minha irmã. Somente então você vai ter base para a tua fé, que é a palavra de Deus que Ele proverá para você. Porque a sua fé, meu irmão, minha irmã, vai trazer a provisão sobrenatural de Deus e que Ele vai prover. Porque a sua fé vai trazer a provisão sobrenatural de Deus para a sua vida natural. Você não precisa manipular as pessoas, meu irmão, minha irmã, ou implorar por dinheiro ou por um carro novo nas suas orações. Se você tem esperança de ter um carro novo, gente, eu estou usando esse negócio do carro, mas é tudo na tua vida. Se você tem esperança de ter um carro novo, então você vai precisar se mover da esperança para a fé, para que tenha um firme fundamento, uma substância para a sua esperança. E no tempo perfeito de Deus, se for da vontade dele, você vai receber o seu carro. Mas aí você vai ter certeza disso. Hebreus 11:1, gente, que eu falei 3 vezes, 4 aqui. Gente, a fé é evidência de algo que não pode ser visto. Depois que você mudou da esperança para a fé, você sabe no fundo do teu coração que você vai ter um carro novo. Estou usando o exemplo do carro. Você contará a todos que você vai ter um carro novo e que Deus vai prover a você aquele carro novo. As pessoas vão perguntar a você: como você pode fazer isso? E você pode dizer assim: porque a minha fé é a prova, a evidência que eu receberei de Deus. Apenas veja que vai se manifestar. Aí a pessoa: quando você vai receber isso? Não sei, mas eu vou ter um carro novo, eu tenho certeza. Isso é fé, gente. Usando esse exemplo do carro novo, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas ficam presas a isso. Proclamam, declaram,
pensam que tem fé, mas apenas esperança que tem ali, gente. Ou seja, elas estão vivendo em esperança e essa esperança não tem nenhum fundamento. Nada fundamentado. E se você vive assim, Deus te fala hoje, meu irmão, minha irmã. Ele te fala agora: busque o meu reino e sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas em sua vida, filhinho. Quando você entender isso, meu irmão, minha irmã, e viver essa palavra de Mateus 6,33, saberá a vontade de Deus para a sua vida e vai mudar da esperança para a fé. E você vai passar a saber dentro do teu coração que você vai receber o que é suficiente para você, o que está traçado no plano espiritual para você. E se esse carro novo estiver dentro da vontade de Deus para você, ou nesse exemplo que eu estou falando, a fé será a evidência para esse carro novo que você vai receber, mas que ainda você não está vendo. Muitos cristãos, meu irmão, minha irmã, permanecem na esperança, suam, oram, proclamam. Gente, que eu veja mais isso, terminam desapontados, pois a esperança não vai trazer a manifestação do que eles querem, do milagre. A esperança projeta para o futuro. Quando nos movemos da esperança para a fé, nós recebemos os milagres. Passamos da esperança de que em algum tempo no futuro acontecerá para algo mais concreto. É saber do fundo da nossa alma, do nosso coração, que aquilo já é nosso. E é isso que vai trazer o mundo espiritual para o natural. Meu irmão, minha irmã, a esperança é muito importante. Deus quer que sonhemos, que tenhamos esperança. Gente, eu creio que Deus quer que cada um de nós sonhe. Sonhos reais dentro do nosso coração. Gente, a sua imaginação, a minha imaginação, dom de Deus, Ele nos fez assim. Toda criança tem sonhos. A menina fala: quando eu crescer eu quero ser uma bailarina. O menino: quando eu crescer eu quero ser um bombeiro. Então nós crescemos e sonhos se desmantelam, nos ferimos, nossos sonhos são destruídos e nós ficamos desanimados. É por isso que muitos adultos não conseguem sonhar mais. Se conformaram onde chegar, tá bom. Gente, nossos sonhos são poderosos. Deus nos deu uma mente, Deus nos deu uma imaginação, mas eles precisam ter substância, que é a fé. Caso contrário, nossos sonhos vão nos desapontar. A esperança para a fé precisa sair da esfera daquilo que você deseja para aquilo que Deus quer para você. Está entendendo, gente? Quando você passa da esperança para a fé, você sai da esfera daquilo que você deseja para a esfera daquilo que Deus quer para você. Oh, lindo! Gente, Abraão, nosso pai da fé, ele queria um filho. Abraão queria um filho. Ele tinha esperança de ter um filho. Mas até que Deus dissesse a ele que lhe daria um filho. Gente, antes de Deus falar para ele que lhe daria um filho, ele tinha uma esperança. Era uma esperança que não tinha substância. Ele desejava aquele filho. Quando Deus finalmente prometeu um filho a Abraão, para não temer, Abraão respondeu assim. Depois, em Gênesis 15, 1 a 4, quando Deus prometeu um filho a Abraão, a esperança de Abraão começou a ter a substância. Então, quando teve a substância, a fé entra, gente. Está entendendo o exemplo mais simples de Abraão? Olha que Abraão falou em Gênesis 15, 1 a 4. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa.
Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste nem filho algum. Um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Ou seja, quando Abraão entendeu, ele estava alinhadinho, coração alinhadinho com o papai revelou que daria um filho. Ele tinha esperança de ter um filho, só que essa esperança ganhou substância. Ele passou a ter a fé, a certeza absoluta que o filho viria. Glória a Deus. Gente, foi nesse momento que a esperança ganhou substância na vida de Abraão, porque a vontade de Deus foi revelada a Abraão, gente. Então você tem que buscar a vontade de Deus para você, a fim de nos momentos da esperança para a fé, meu irmão, minha irmã. Gente, temos que alinhar nossas esperanças e nossos sonhos com os de Deus para a nossa vida. E não existe outra coisa, gente. Não existe outra coisa. Esse é o único jeito. Não há atalhos. Não importa, meu irmão, minha irmã, quão fortes sejam os seus desejos. Não importa. Eles apenas vão criar esperança no teu coração. Mas quando você alinha com o papai, oh glória, eu amo dele, eu amo a palavra dele. Quando você alinha os seus desejos com o papai, meu irmão, minha irmã, com a vontade de Deus para a sua vida, você se move da esperança para a fé, e a certeza vem na tua alma, e você já toma posse, e só espera aquilo se manifestar no tempo devido. Gente, eu fico triste de ver cristãos gastando horas tentando convencer Deus a cumprir suas esperanças e sonhos, meu irmão. Em vez de alinhar com o propósito de Deus para a vida deles, em vez de alinhar o coração com o coração de Deus, ficam horas, fazem vigília, falam em campanha, e fazem não sei o que, e não sei o que, e ficam, gente, não tem efeito algum. Nenhum, gente. São cristãos que vão lá, eles vão atrás do pastor ou do pregador e ficam lá: pastor, ora por mim, eu preciso que Deus faça isso na minha vida. Aí o pastor vai lá e bota a mão na cabeça dele e começa a falar para que Deus faça a vontade dele, gente, daquela pessoa, sendo que nem o pastor sabe às vezes a vontade de Deus para a vida da pessoa. É oração de intercessão. As pessoas que pedem oração: ore por mim. Gente, as pessoas vão lá: pastor, ora por mim, não sei quem, ora por mim, dá uma profecia para mim, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, ora por mim, por favor, eu preciso que Deus resolva a minha vida. E a pessoa não sabe. Aí as pessoas às vezes ficam pedindo oração por mim. Gente, para mim: Vinícius, ora por mim, porque o meu marido saiu de casa. Eu oro igual Paulo orava pelas igrejas, que você tenha plena revelação da verdade em seu coração, que o Espírito Santo seja seu guia, que você conheça Jesus em plenitude, que você viva os sonhos de Deus, que você abra seu coração para Ele. A minha oração, eu fiz uma live, a minha oração não vai resolver teu problema, meu irmão, minha irmã. Aí as pessoas ficam totalmente 100% dependendo do pastor, do pregador, seja lá quem for. Aí a pessoa vai lá: não deu certo, pastor, não deu, então você vai ter que fazer uma vigília, vamos para o monte comigo. Aí vai para o monte, todo mundo lá, aí faz corrente de oração e não sei o que, aí volta do monte, não deu certo, então tem que fazer jejum de Daniel e 21 dias jejuando, não deu certo. Aí, gente, sabe o que vai acontecer? Você vai se estressando, vai desgastando teu coração, você vai ficando triste até com Deus, você está fazendo tudo errado, sendo que você só precisa alinhar o coração com Ele, para saber qual a vontade dele para você. Gente, eles têm assim
toda essa esperança, mas nunca recebe as coisas de Deus, porque a esperança deles não tem substância. Tem muita esperança, mas não tem substância na esperança. Quando você diz a eles que precisam, gente, aí você chega para a pessoa, novamente você fala assim: meu irmão, minha irmã, você tem que colocar seu Isaac no altar. Esse problema aí, lança sobre ele, esquece. Rapaz, ficam bravos contigo. Porque eles querem ouvir, eles querem que você fale o que eles querem ouvir, gente. Aí eles procuram quem fale o que eles querem ouvir. Opa, esse aqui fala o que eu quero ouvir. Esse pregador faz campanha. Esse aqui, essa missionária aqui faz campanha também. Essa aqui faz... essa aqui derruba a muralha. Eu vou seguir essa aqui. Eu quero ouvir. O que ela fala, o que ela fala, meus ouvidos assim ficam maravilhados. Vai! Sabe o que vai acontecer? Desapontamento no final. Talvez Deus queira que você tenha exatamente, meu irmão, minha irmã, o que você quer. O que você quer, às vezes, está alinhado com a vontade de Deus. Mas você precisa ter certeza da parte de Deus sobre o que Ele está dizendo. E quais são as promessas dEle para você. Porque sem a vontade revelada de Deus, gente, não há fé verdadeira. Gente, vários heróis da fé chegaram à mesma conclusão. Alguns. Kathryn Kuhlman. Aí o nome dele aqui. Smith Wigglesworth e George Miller. Gente, todos disseram a mesma coisa. Gente, todos esses pregadores que foram heróis da fé, eles disseram a mesma coisa com palavras diferentes. Olha o que eles falaram. Para chegarmos ao ponto de viver com uma fé que move montanhas, tivemos que morrer milhares de vezes para nós mesmos. Morrer para todos os nossos desejos, planos, anseios. Morrer para o desejo de ser importante e não estarmos preocupados com a opinião de outras pessoas. Você quer viver uma vida assim, meu irmão, minha irmã? Você tem que morrer para você, como eles falaram aqui. Morrer para os seus anseios, morrer para os seus planos, morrer para os seus desejos pessoais. E não estar preocupado com o que os outros vão falar, meu irmão, minha irmã. Que vão falar. Gente, existe uma história do Smith. Gente, o nome dele é complicado. Wigglesworth. Tem que escrever, é bem complicado. Gente, tem uma história dele que ele saiu do quarto e disse assim: o Senhor falou comigo essa manhã e disse que me queimaria completamente até que não haja mais nenhum vestígio do Smith deixado em mim. Apenas Jesus Cristo. Como anseio para que isso aconteça. Olha que coisa linda. O Senhor falou com ele que queimaria completamente o meu eu. Eu também quero que Jesus queime todo o meu eu. Que, gente, só sobra Jesus dentro de mim. Eu também anseio que isso aconteça. Gente, Deus, Ele quer que a gente mude da esperança para a fé. E que nós possamos dizer assim: Senhor, seja feita a Tua vontade nos meus sonhos. Gente, isso é alinhar. Quando nós nos alinhamos completamente com o propósito de Deus. E o preço desse alinhamento é a morte para o nosso eu, meu irmão, minha irmã. É morrer para você. Jesus disse que aquele que quisesse vir após ele, deveria morrer todos os dias, tomar a sua cruz e segui-lo. O apóstolo Paulo ainda fala em Filipenses 3,10: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Gente, eu e você, nós cristãos, nós queremos o poder da ressurreição. Você não quer, meu irmão, minha irmã? Eu quero. Mas não há
ressurreição, sem morte. Como o novo homem vai vir em você se o velho homem não morrer completamente, meu irmão, minha irmã? Nós precisamos morrer para nós mesmos. Morrer, pegar todos os nossos sonhos egoístas, desejos, anseios. Gente, tem uma live, gente, eu acho que a primeira palavra viva que eu fiz aqui, palavra viva 1 ou 2, não sei, tá lá, rasgue os seus sonhos, rasga, joga pro alto. Senhor, a tua vontade prevaleça a minha vida, o teu sonho é bom, perfeito e agradável, eu só quero Jesus. Jesus é suficiente, não precisa mais ser acrescentado, eu só quero Ele, papai. Eu não quero mais nada nessa vida, eu só quero estar alinhado, meu coração contigo. Eu só quero viver o teu amor em plenitude. Eu só quero viver, Senhor, junto contigo. Eu só quero viver na tua presença, papai. E sabe o que acontece, gente? Sabe o que acontece? Deus começa a derramar bênçãos que você não pede mais nada, e Ele começa a derramar acréscimos, porque Ele sabe que o teu coração não será mais corrompido, porque você está devidamente alinhado com a videira, meu irmão, minha irmã. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus, Ele não vê o Vinícius, Ele não vê a Mindocas, Ele não vê a Rita, a Isaura, Ele não vê a Roseni, Ele não vê a Clarice, Ele não vê o Darcio, não vê a Fernanda, não vê a Mari. Ele olha para você e vê Jesus. Quando tem aquela passagem, meu irmão, minha irmã, que você, para entrar no secreto do teu quarto, diz assim na palavra, Ele vê você no secreto. Não diz lá, Ele ouve você no secreto. Sabe por que diz Ele vê? Porque quando você entra no secreto com o papai, no teu quarto, seja onde for, quando você alinha teu coração com Ele, Ele olha para você, Ele vê. Ele não está te ouvindo, lógico que Ele está te ouvindo, gente. Mas eu digo, por que está lá Ele vê? Porque Ele olha para você, quando Ele olha para você e vê que você está em Jesus, conectado verdadeiramente, Ele derrama todos os acréscimos para a tua vida. Gente, é incrível. Quando você muda da esperança para a fé, meu irmão, minha irmã, você fica disposto a mudar o que antes desejava, para aquilo que Deus vai lhe dar, e você não está nem aí o que Ele vai te dar. É nesse ponto que você tem que ficar, meu irmão, minha irmã. A esperança crê naquilo que Deus pode. A fé acredita que Deus pode. A fé acredita que Deus pode. Se você orar na base da esperança, você vai orar assim: eu sei que podes fazer isso, Deus, por mim. Agora, quando você orar em fé, você vai falar: sei que Deus fará isso. Eu costumava acreditar que eu era capaz de fazer isso, Senhor. Mas agora eu me movi da esperança para a fé, e sei que somente Tu podes fazer. Meus sonhos receberam substâncias, e agora sei que o Senhor vai fazer por mim, papai. Isso é orar em fé. Gente, a fé manifesta quando não nos resta nenhuma esperança. Romanos 4, gente, a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Gente, quando eu li essa primeira vez, eu falei: cara, Abraão creu contra a esperança? Ou seja, não tinha forma alguma daquilo acontecer. Ele não tinha esperança, gente, então não tinha nem substância. Está entendendo, gente? E ele recebeu o milagre. Gente, quando falamos sobre a diferença entre fé e esperança, a gente precisa entender que sem a revelação da vontade de Deus, nunca haverá uma fé verdadeira. Você pode querer ou ansiar e desejar as coisas para você, seja o que for, mas a fim de ter a fé bíblica, você precisa saber qual é a vontade de Deus. Como fazer isso, Vinícius? Alinhar teu coração com Ele. Como, Vinícius, que eu alinho o coração com Ele? Assista as 26 lives da série Está Consumada. Estude o PDF. Abra seu coração para o Espírito Santo. Faça a sua parte. Leia a palavra de Deus. Pague o preço.
pague o preço. Gente, aqui está uma verdade, gente, importante sobre a fé. A fé, gente, é uma questão de coração e não de cabeça, gente. A fé é uma questão de coração e não de cabeça. Nós precisamos entender isso, porque não importa o quanto a nossa alma vai gritar, o importante é o que o nosso coração crê. À medida que você estuda e medita na palavra dele, na palavra de papai, que eu amo demais, a palavra dele é linda, gente. Gente, tantas pessoas aqui que estão lendo a palavra, que estão assim, tendo essa intimidade dentro da palavra. Gente, Deus vai revelando tesouros pessoais para você. Às vezes uma revelação que vem para mim, para você vai vir diferente. Eu digo, gente, que a palavra de Deus é um mapa do tesouro, gente. E você vai lendo, e você vai, dentro do mapa, Deus vai te dando um tesouro aqui, te dá um tesouro ali, te dá aqui um diamante aqui. Gente, é coisa de louco. Você tem que ler a palavra, você tem que estudar a palavra. Gente, Deus, seu coração, à medida que você estuda e medita na palavra, o seu coração vai se convencendo, vai entendendo as promessas de Deus, vai entendendo o que Deus já te deu através da obra consumada da cruz e o que Ele vai te dar no futuro, gente. É coisa de louco, gente, a palavra. Eu não tinha costume de meditar tanto na palavra. Hoje, cada vez que eu leio um versículo, gente, é cada coisa linda que acontece. Quando o teu coração é convencido, as promessas de Deus se tornam realidade e passam a pertencer a você. E nesse momento o Espírito Santo transfere a fé de Deus para o seu coração e a promessa torna-se realidade. Antes que você veja ela materializada e concretizada com seus olhos naturais. Gente, é incrível. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra tenha falado poderosamente ao seu coração. Que essa palavra que o Espírito Santo tenha revelado à tua alma a diferença entre fé e esperança. Então, meu irmão, para terminar essa live, nós vamos fazer uma oração, mas eu queria que você, se for da tua vontade, você vai declarar algo comigo. Eu vou falar para você e você repete o que eu vou falar. Tá bom? Então vamos lá. Senhor amado, muito obrigado por estar aprendendo tanto. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu rendo a Ti todas as minhas esperanças. Todos os meus sonhos e desejos estão em Suas mãos agora, Senhor. A Sua vontade é o meu desejo. Eu rendo tudo aquilo que eu tenho esperado de Ti, Senhor. Eu me rendo e eu Te agradeço. Eu desejo alinhar o meu coração com o Teu, papai. Eu quero viver a Sua fé que toma posse, a fé que está no meu coração, Senhor. A fé, Senhor, que move montanhas. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em minha vida. Obrigado, Senhor, pela obra consumada da cruz de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez naquele madeiro por nós, Jesus. Nós tomamos posse de tudo que nos foi dado através da Tua obra consumada. Mas, Senhor, não me importa mais com relação às coisas. Eu só quero o Senhor. Eu só quero a revelação do Teu amor. Eu só quero a Tua presença, Senhor. Eu só quero estar juntinho de Ti. Não importa mais, Senhor, o que o Senhor tem para me dar. Não importa mais, Senhor, porque eu quero só o Teu coração. Eu só quero só viver na Tua presença em paz, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tudo que Tu és, não pelo que o Senhor faz, porque o Senhor já faz muito por mim. Eu sou grato por tudo que o Senhor já fez. Nada mais precisa ser feito, Jesus.
Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por estar comigo até agora, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Obrigado. Amo vocês em Cristo. Que essa palavra tenha falado poderosamente ao seu coração. Compartilhe essa live. Participe dos nossos grupos do Telegram e do grupo do WhatsApp. Está aqui na descrição da live o link. Amo vocês em Cristo. Fique com Jesus. Beijo no coração. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Para terminar, eu gostaria de te convidar a fazer parte do nosso treinamento Mente de Cristo. Um treinamento 100% online, em vídeos, áudios, meditações e PDFs que vão te ajudar de forma profunda na sua caminhada de fé. Mude o seu coração e sua mente e viva os sonhos de Deus. Além dos conteúdos da plataforma, você receberá conteúdos extras através do nosso grupo do WhatsApp. Lá também você poderá interagir com outros participantes do treinamento. Para participar, clique no botão indicado ou no link que se encontra na descrição deste vídeo. Será um prazer te ajudar de uma forma mais próxima e pessoal. E inscreva-se aí no meu canal caso ainda não seja inscrito. Deixe seu like. Ainda deixe seus nomes aí nos comentários para que eu possa orar pela sua vida. E compartilhe esse vídeo para edificar mais vidas. Eu estou indicando mais 2 vídeos aqui do canal. Continue comigo e que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus.